senhor presidente, senhores vereadores, meu caro Ivaí, que debuta hoje nesse poder legislativo, iniciando a sua função como vereador. Apraz-me muito em tê-lo presente. Podia ser de outra maneira, não por motivo de doença de nossa querida colega Rosilei Gilbert Delay. Senhor presidente, senhores vereadores, esse microfone nosso, a célula é meia defeituosa, eu gosto de fazer meus gestos e de repente o Vanildo já reclamou comigo que fica um pouco falhado as gravações. Mas, senhor presidente, reportando-me e alguns cabeça branca que tem aqui, igual eu, reportando-me à época da ditadura, do ministrão, nós chamávamos na época, Golbery Couto e Silva, que ele, na verdade, quem nomeava os demais ministros era ele que fazia, e não era o presidente da República que fazia. Ele era o ministrão. Ele nomeou um cidadão chamado Hélio Beltrão para ser o ministro da desburocratização. Foi interessante que algumas coisas realmente modificou no país em termos de burocracia. Mas no largo do tempo, passando por esse legislativo, quando nós falamos de resolução, procedimento interna corporis, mas que não pode invadir procedimento constitucional e muito menos a nossa lei orgânica, que é ato expresso constitucional. Afora isso, pode rasgá-la, que não serve para nada. Nós precisamos, esse ano, fazer uma revisão na nossa lei orgânica para acomodar parte do texto constitucional, mas por decorrência da sanção presidencial ao Rio de Janeiro com as imposições ditatoriais, nós não podemos mexer em lei orgânica e na Constituição Federal e muito menos na Constituição Estadual. Mas sábado próximo passado, Vossas Excelências foram unânimes nesse Poder Legislativo por procedimentos de resolução. Eu quero comunicar a Vossas Excelências que eu fiquei muito satisfeito na nossa desburocratização do Poder Legislativo, em dando celeridade procedimental e processual dentro das comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e as comissões de Infraestrutura e Educação. Porque hoje os governantes, eu não culpo os governantes de município, de estado, que de repente há muito aqueles que costumam dizer que é preciso ter criatividade em administração pública. Eu já sou diferente, eu digo que tem que ter a criatividade no momento de elaborar o PPA, elaborar a LDO, elaborar a LOA. Após ser estatuído, não existe mais criatividade, é preciso de cumprir as rubricas orçamentárias e de onde vem as fontes de recurso. Mas nós estamos deliberando em primeiro e segundo turno, e a época de 1988 até 1992, 96, 2000, nós deliberávamos o orçamento, caro vereador Marcos Eliseu Real, e o Código Tributário em 3 turnos, pasmem Vossas Excelências, e sempre vinha no final do ano. Era uma gritaria danada, porque nós fazíamos sessão de Natal. Está aqui o Oliveira Macedo, que acompanhou por várias oportunidades essas deliberações. Mas quando nós nos remetemos à nossa resolução interna, que é claro que ela não agrava a lei, porque essa externa corporis não pode invadir as questões de leis, mas quando nós entramos no artigo 189 e fomos observar que esses procedimentos, como hoje, 5 projetos de leis deliberados, o senhor Nivair já vai deliberar hoje um novo procedimento, de procedimento desburocratizado dentro do Legislativo. 5 projetos de leis em turno único. Por que do turno?
Vamos deixar bem claro para que a população saiba que nós queremos ajudar a gestão pública. Nós queremos desburocratizar o máximo para ajudar a celeridade procedimental. Nós deliberamos sábado aqui, que podia ser deliberado hoje em turno único, fizemos uma extraordinária, por conta de uma situação muito séria que é levada para a educação. A creche será construída lá no Jardim Forbettini, é para centenas de crianças. Veja vossas excelências que quando foi vereador Marcos Eliseu Reutemann, até olhou na hora, e a vereadora Rosilei na oportunidade estava ainda aqui, e quando nós observamos que estava feito o projeto com o original, dando reverso. Como nós gostamos do contraditório, e respeito o contraditório, porque quem não tem contraditório não tem criatividade, muito menos sabedoria, para poder entender. E responder, atender e aceitar o contraditório como basilar na doutrina dos partidos políticos e das administrações. Haja vista que o projeto de lei, nós estamos permutando uma área verde por uma área institucional. É o mínimo que se pode fazer para não contrariar e não criar jurisprudências aí e outras que já criaram em determinada oportunidade, abrir esse espaço para que seja feito denúncias ao Poder Legislativo. Nós deliberamos em turno único e com razão, com as emendas apresentadas à comissão, que ficou legal no meu modo de vista. Porque eu peguei uma área verde para fazer, pedaço da área verde para fazer a creche, mas doei da área institucional para equipamentos públicos para se tornar área verde. Eu acho que o mínimo legal e constitucional. Mas quando nós nos remetemos a questões das leis, senhor presidente, porque como é que vossas excelências têm coragem de votar contrário a um crédito adicional suplementar, oriundo do poder do Executivo Federal, e no âmbito estadual também vem algumas emendas. Eu estava escutando o doutor Maurício comentando comigo sobre essas emendas que o ministro da Saúde traz ao Estado. Essas emendas, como é que o vereador vai votar contrário? É uma emenda que é um dinheiro que chega ao município em forma gratuita. Como é que o vereador vai votar contra? Então, para que 2 turnos? Então, quando vai se votar o orçamento do programa, vai se votar o PPA, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é claro, é preciso que haja 2 turnos. Quando vão votar uma emenda à lei orgânica, que é ato expresso constitucional, claro que é uma deliberação em um turno, o interstício de mais 10 dias para votar segundo turno. É o legal, que é o correto. Como é que nós vamos votar, senhor presidente? Em turno único. Como é que nós vamos votar em turno único leis que são perenes? Não é aquela que termina no final do exercício? Não. Como é que eu vou votar em um turno único o Código Tributário? Que eu posso emendar. Mas eu não posso emendar nada que eu possa envolver finanças. Então, os créditos suplementares, os créditos adicionais suplementares, não pode sofrer sanção nenhuma do Poder Legislativo, vez que eu, prefeito, é que vou dizer da fonte de recurso onde estou remetendo e a rubrica orçamentária que eu estou transferindo para outra secretaria, porque aquele objeto não me interessa e não é a Câmara de Vereador, vez que o nosso Estado brasileiro o regime é presidencialista e não é o regime parlamentarista. Mas como é que eu vou dizer? O Código Tributário Municipal, o plano diretor, e tratando do zoneamento do município, uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, sistema viário, obras e edificações, política de costumes, política de meio ambiente, regime jurídico do servidor. Eu preciso de 2 turnos, que aí eu posso fazer emendas, com certeza absoluta. Então eu fiquei muito grato, senhor presidente, do entendimento do artigo 189 e todos os seus parágrafos e os seus incisos, remetendo ao 188, que esses projetos de lei podem ser deliberados em turno único, ajudando assim na celeridade procedimental, fazendo com que o Legislativo não emperre o projeto de lei. Então eu escuto muitas pessoas que não compreendem, não entendem do Poder Legislativo,
que costumam dizer que o poder legislativo costuma imperar. Como Vossas Excelências acabaram de ler, que ano passado deu maior quiproquo dentro do Legislativo com relação à reposição de subsídios de vereadores, subsídio de prefeito e secretário. Mas é perda salarial. Perda salarial que jeito? Vossas Excelências não eram vereadores no ano atrasado? Que perda que teve? Que perda? Não teve nenhuma perda salarial de subsídio? Então tem que balizar pela questão de lógica e de razão. A perda não é para a pessoa, não é para a função. A função está ali, nós de vereadores. Agora a perda é do ano passado para esse ano de 2,2%, parece, para os servidores do público municipal, do legislativo e do executivo. Mas ainda que Vossas Excelências queiram, e eu também quero, fazer com que o poder legislativo seja poder, que eu conheço muitos poderes legislativos no estado do Paraná e Brasil afora, que não se trata nada menos, nada mais, nada menos do que uma subprefeitura. Lugar em que legislador não existe, não gosta de trabalhar, tem preguiça de estudar as leis complementares e ordinárias, e os códigos civil, código de processo civil, código penal, código de processo penal. Leio em tudo, mas eu não tenho estudo, eu não tenho a minha leitura, é só na minha cabeça mesmo, porque eu não tenho estudo formal, mas nem por conta disso eu devo me abaixar naquele piso ali, esverdear na minha frente, me parecer grama para eu comer. Com certeza que não. Jamais. Eu não vou ficar abaixando minha cabeça em meia pedra e morder pensando que é verde, que é grama. Então, eu acredito que Vossas Excelências estão fazendo, no meu modo de vista, uma legislatura de parabéns do vereador José Pedro Filho por ser um crítico literário com relação aos poderes constituídos nesse Brasil, que infelizmente, de novo, como estava há uns 20 anos atrás, a nossa maior crise institucional vista nesse país, e de pecado de cima para baixo, aqueles que chamam o bastião da democracia, que inclusive estão dando um mal vexatório nesse país. Nós não podemos ser baliza. Nós estamos aqui, senhor presidente, e senhores vereadores, no meu modo de entender, vai precisar de dar exemplo. Quando é legal, é legal. Quando não é legal, não tem amigo. Não tem morde e assopra. Ou morde, morde, morde. Ou se é para soprar, soprar, soprar para sempre. Mas morder e assoprar não é comigo. Eu gosto de trabalhar nesse legislativo com respeito àqueles que votarem Vossas Excelências e também aos meus. Eu não estou afim de ficar aqui fazendo para deixar legado para nada não. Não preciso disso. Não preciso ficar deixando nada para a história não. Eu tenho que fazer para o presente, para as criaturas que virão, que precisam de uma educação, precisam de formalidade, precisam de educação social, que está sendo grave, muito mais grave que a educação formal. É a ausência de educação social que nós temos hoje no município, que professores não dão conta mais de trabalhar em sala de aula por conta de falta de formação em casa das pessoas. E crianças que vão construir mais creches, não é para ser educada em escola. Educação se dá em casa. Até costumo dizer, eu escuto muitas pessoas falar, pode estar mal educado. Não, ele foi bem educado, ele se deseducou no caminho. E eu espero que isso termine nesse país e as pessoas possam ter mais consideração, respeito com as formalidades processuais dentro de administração pública, tendo o legislativo, Vossa Excelência como presidente, que é o que responde juridicamente, que responde criminalmente, que responde por todos os atos desse poder. O senhor é gestor. A mesa que está na mesa, o senhor é o gestor dessa casa e nós somos legisladores, caro vereador Nivaí. Nós somos legisladores fiscais. Porém, esse papo de ser fiscal não pode estar deixar de consubstanciar-se em fiscalizar e dando guarida e ajuda ao executivo para que possa dizer que nós somos harmônico, hegemônico, distinto, mas com essa disciplina de poder. Não só ficar fazendo aquela leitura. Olha, considerando que esses pareceres, considerando que, ponderando que também para sermos bons legisladores. Obrigado.